Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar, a lição de número 6, 7 de agosto de 2022, que tem como título Samuel, privilégios e responsabilidade de um vocacionado, baseado em 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 3, os versículos de 1 a 10. É muito importante que os irmãos possam fazer esta leitura. Vamos falar sobre Samuel, os desafios de Samuel, a responsabilidade de Samuel, a sua vocação. Mas desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Continue orando por nós, para que possamos continuar com esta obra, fazendo aqui as nossas lições semanais. E também ore por nossas famílias, ore por mim e por minha família, que somos carentes das vossas orações. E sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Desde já também você que está assistindo aí, ó, clica aí e se inscreve no canal, compartilha. Deixe seu like, que é também muito importante para nós, para a propagação da Palavra de Deus. Mais uma vez, quero apresentar também o livro Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade. Não sei se você já tem visto em outros vídeos, mas está aqui um livro que traz uma abordagem sobre a queda do homem, sobre corpo, que é alma, que é espírito, que é morte espiritual, como Deus procura o homem, a reconciliação do homem para com Deus. Eu falo sobre o arrebatamento da igreja, primeira fase, segunda fase do Senhor Jesus, a grande tribulação, os mártires, os remanescentes e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo com a igreja, e grande tribulação, milênio e eternidade com Deus, eternidade sem Deus. R$30 para todo o Brasil, que se possa adquirir também. E nós também postamos as lições de jovens e adolescentes. Essa é a de juvenis, jovens e adolescentes. É interessante também que você possa compartilhar. E vai lá também dar uma assistida lá na lição de jovens e adolescentes também. Vamos falar de Samuel. Primeiro, quem é Samuel? Quem foi Samuel? O que a Bíblia fala sobre Samuel? Primeiro, Samuel era filho de Elcana e Ana. Eu preciso ter conhecimento disso. Elcana e Ana, que era da linhagem levítica. Samuel nasceu durante os últimos anos que Israel tinha como governador os juízes. Foi onde Samuel nasceu. Seu nascimento envolve milagres, que a gente vê, e uma consagração muito especial ao Senhor. Porém, Ana, sua mãe, era estéril, então a gente já vê daí parte de um milagre, que ela era estéril, e vivia em profunda tristeza, principalmente quando era confrontada pelas provocações de Penina. Vocês também devem saber quem é. 1 Samuel capítulo 11, versículo de número 6. Como se diz a rival Penina. Então, Ana, tópico 1 de número 1. Uma mulher, um pedido, um milagre. Então, Ana foi até o tabernáculo orar ao Senhor, porque ela precisava de um milagre. E qual era o milagre que Ana queria? Um filho. Ela queria um filho. Então, Samuel foi o primeiro filho que Deus deu. Deus deu Samuel a Ana, e Deus ouviu o clamor dela, o pedido dela, o desejo do seu coração. E da mesma maneira, ela também entregou ao Senhor, como sendo seu filho, um nazireu de Deus. Ela entregou ao Senhor. E depois que ela ficou grávida, o filho nasceu, e colocou o seu nome Samuel, que quer dizer Deus ouve, ou também quer dizer eu o pedi ao Senhor. Então,
Ana cumpriu o seu voto após o menino ser desmamado, apresentou ao serviço do Senhor no tabernáculo, deixando sob os cuidados do experiente sacerdote Eli. 1 Samuel 19, 25. Então, Samuel, fruto de um milagre, das orações feitas por sua mãe, que era estéril, não tinha condição de ter filho. Da mesma maneira que Ana pede ao Senhor um filho para acabar com sua opróbrio, sua vergonha, ela fala, mas se o Senhor me der este filho, eu darei para ti, para te servir pro resto da vida. E Deus deu. E quando Deus deu, Deus ouviu a sua oração e agiu de misericórdia, deu o filho a Ana, que era Samuel. E depois, agora, Ana, ela cumpre o seu voto. Todo o seu desejo, a sua petição, o seu pedido que Deus concedeu, ela foi capaz de devolver ao Senhor, para que ele vivesse ali no templo, cuidando dos trabalhos do Senhor, a serviço do Senhor, na responsabilidade do sacerdote ali. Então, aquilo que ela pediu, que era muito importante para a sua vida, ela foi capaz de devolver ao Senhor. E a gente pode fazer um paralelo com Abraão. Pediu Isaac, Deus deu a Isaac, e no mesmo tempo Deus pediu Isaac em sacrifício e Abraão deu. Mas Deus providenciou ali o sacrifício. Então, tem coisas que nós pedimos a Deus e temos que ter coragem de devolvê-lo novamente. Então, aí Deus, ele quer que nós venhamos a ser assim, fiéis, e cumpriu o voto que prometeu. Se não quer votar, não precisa. Mas se votar, tem que cumprir o voto que foi pedido, que foi prometido, se você prometeu o voto. Ok? Então, já sabemos um pouquinho da vida de Samuel. E alguém que sabe o que quer. Quem era Samuel? Um jovem que sabia o que queria. Então, Samuel não foi apenas um jovem frequentador do tabernáculo por ter sido obrigado pelos seus pais, como parece ser o caso dos filhos de Eli, porque os filhos de Eli viviam dissolutamente, os filhos de Eli viviam sem temor ao Senhor, viviam de qualquer jeito, enquanto Samuel não. Samuel, ele vivia na casa do Senhor, obedecendo ali os mandamentos do Senhor, fazendo com que o nome do Senhor nunca fosse blasfemado, nunca fosse ali escandalizado. Samuel vivia dessa maneira. Então, precisamos entender que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua, juvenis. A responsabilidade é sua, jovem, adolescente, de servir ao Senhor, doando a sua vida, não por obrigação de seus pais. Eu vou para o templo adorar o Senhor. Não, eu vou por obrigação que meus pais estão me obrigando. Não, tem que ser. Samuel, ele sabia o que queria. A mãe dele tinha dado para o serviço do templo, mas mesmo assim ele não rejeitou e ele permaneceu servindo ao Senhor ali no templo. Ok? Então, mesmo sendo bem novo, o Senhor se manifestou a Samuel, que foi correspondido prontamente e atendido o seu pedido. Certa noite o Senhor chamou Samuel. Samuel ainda não conhecia. Aí Samuel vai para Eli e fala, o Senhor me chamou? Ele não, vai deitar. Novamente o Senhor chama Samuel, Samuel. Senhor Eli, o Senhor me chamou? Ele não, vai deitar. Novamente o Senhor chama Samuel, Samuel. O Senhor me chamou? Não, vai deitar. Até que Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Até que logo depois, mais uma vez, o Senhor chama Samuel. Samuel fala, Senhor, estou aqui, fala que o teu servo ouve. Então o jovem Samuel sabia onde e como quem deveria estar. Então Samuel, ele sabia da necessidade de estar ali presente, servindo ao Senhor. E ele teve esse privilégio de ouvir a voz de Deus, Deus falar com ele, Deus ali se apresentar a ele. Até então ele nunca tinha ouvido, mas ele ouviu. E muitas das vezes você pensa que Deus não fala com você, fala sim. Deus não quer usar só pessoas experientes na Bíblia Sagrada, no conhecimento, não. Deus quer usar você, que você tem uma disponibilidade para Ele, Deus também quer usar você. Não precisa você ser adulto, não precisa você ser senhor para Deus começar a te usar, não. Juvenis, do jeito que você é, adolescente, jovem, do jeito que você é.
Deus também quer te usar como usou Samuel. 2.1. Com quem andas? O problema de muitos crentes em nossa geração é que não conhecem ao Senhor de forma direta e pessoal, apenas de ouvir falar. Então, para piorar, ainda escolhe caminhos ou escolhe caminhar com outros que ele nem conhece menos ainda. Então, as pessoas que sabem o que querem evidenciam as suas escolhas, ações e companhias e comportamentos que estão intensamente dispostos a viver o seu chamado. Então, muita gente só conhece Deus de ouvir falar. Então, nós precisamos conhecer Deus não só de ouvir falar, mas de experiência pessoal. Nós precisamos conhecer a Deus. E muitos ainda que já não conhecem a Deus e andam com pessoas que também não querem nada com Deus. Então, a pergunta é, com quem anda? Com quem você anda? O que essa pessoa está produzindo para você? O que de fruto essa pessoa tem dado que você possa se espelhar? Então, cuidado com quem anda, porque você pode escolher pessoas que nem os filhos de Eli, pessoas que não respeitavam o Senhor, que não adoravam o Senhor, que fazia do tabernáculo, que fazia ali da casa do Senhor, qualquer lugar, e não é desta maneira. Deveria ter respeito, deveria ter honra, deveria ter reverência ao Senhor. Pessoas que desobedecem a pai, desobedecem a mãe, não respeitam o professor, então são pessoas indignas, são pessoas que não merecem você estar caminhando. São pessoas que não têm exemplo nenhum para dar e não têm nada de bom que possa ser aproveitado. Então, andar com quem é sábio. A Bíblia nos ensina, andar com sábio será sábio. Porque se você não anda com sábio, o que você vai aprender de quem não é sábio? Aprender o que os filhos de Eli ensinavam? Desrespeitar? Desonrar? Não. Ande com sábio. Tópico 3 fala sobre Icabô ou Ebenezer. O que é isso? Samuel atravessou momentos de grandes crise moral e espiritual em Israel, mas a vocação profética de Deus não perdeu a força no seu coração. Assim, Samuel nos ensina muitas vezes a permanecermos firmes, andando de acordo com a palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. Então, uma crise espiritual que ele vivia, mas ele acreditava no Senhor, mas ele estava confiante no Senhor, mas ele estava servindo ao Senhor, independente das situações externas. Ele servia ao Senhor e buscava a presença do Senhor. Então, você, jovens, juvenis, adolescentes, precisa também ter esse conhecimento, independente de como você está vivendo, independente de como você está vivendo, assim, como as situações externas lhe alcançam, como situações externas lhe atingem, independente disso, você deve ter o seu compromisso e fidelidade com o Senhor. 3.1 Icabô ou 3.1 Icabô. Quando o povo israelita foi derrotado pelos filisteus, a arca da aliança é levada, os filhos de Eles morrem, e em seguida também o sacerdote morre. Nesse mesmo dia, a nora de Eli deu à luz a um menino e não resistiu às dores de parto. Antes, contudo, nos seus últimos momentos de vida, ela deu nome ao menino, que se chamou Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. 3.2 Ebenezer. As terras do povo de Deus estavam arrasadas. Ao perder a arca da aliança, não havia mais o que simbolizava a presença gloriosa de Deus ao povo. Porém, Samuel, na contramão do que seguia a maioria, continuou firme e fiel diante de Deus do seu chamado. Ele foi usado pelo Senhor para levar o povo ao arrependimento. E, além disso, lançando fora os deuses estranhos e Astarotes, exortando o povo a voltar a adorar o Senhor de todo o seu coração. Então, o profeta, juiz e sacerdote, que era quem? Samuel. Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Foi o único profeta, juiz e sacerdote. Foi usado por Deus em muitas situações para conduzir a Israel à vitória, inclusive contra os próprios filisteus em Mispa. Ele então estabeleceu um memorial chamado de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 1, 2. Então, Icabô e Ebenezer. O que viver? Primeiro, Icabô foi-se a glória de Deus. Eli não estava mais cuidando dos seus filhos, seus olhos espirituais estavam
fechados, não conseguia entender, não conseguia se voltar para Deus. Ver os seus filhos ali naquela situação difícil, ele não conseguia fazer os seus filhos se voltar a Deus. Ele permitia muitas coisas que não era para permitir. Os seus filhos não estavam nem aí para adorar a Deus, só queria bagunça, não queria respeito, não queria honra, não queria dar ao Senhor respeito, nem honra, nem adoração. Os filhos morrem. Então, a Arca da Aliança é levada a uma verdadeira crise espiritual. Vivia naquela época. E Samuel, no meio mais distante. Samuel vendo aquilo tudo, mas não se contaminou com aquilo tudo. Ele não caminhou junto com os filhos de Eli, crescendo junto, mas ele soube escolher o verdadeiro caminho, o caminho do Senhor, e honrar o Senhor. E depois, a nora de Eli tem um filho, e quando ela tem um filho, o menino se chama Icabu, foi-se a glória de Deus. E no outro ponto, Samuel, mesmo naquele período caótico, ele consegue se estabelece um memorial, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que acabou nunca chegue em nossas vidas. É desprezarmos, deixarmos ir embora a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, que isso nunca aconteça em nossas vidas. Mas que possamos viver o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Enlarguecer as fronteiras, permanecer fiel, buscando a presença do Senhor, pela sua grande graça e misericórdia. Amém? Que você possa viver o Ebenezer e estar bem distante do que acabou, que a glória de Deus nunca saia das nossas vidas, das nossas casas. Tópico 3.3. De que lado você está? Quando as pessoas só conseguiram enxergar o fim da glória, Samuel fez o oposto, atribuiu toda a honra, toda a glória e gratidão ao Senhor, reconhecendo que eles só puderam chegar àquele momento porque Deus o ajudou. Samuel andou como é digno da vocação que foi chamado. Quem reconhece o seu chamado, principalmente quem o chamou, não foge diante da responsabilidade. Então, quando o contexto é desfavorável, você nunca deve anunciar e acabou, certo? Quando o contexto é desfavorável, você anuncia o Icabô ou o Ebenezer? Nunca anunciar o Icabô, mas sim o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo em situações desfavoráveis, como eu falei no início. Mesmo em situações difíceis, devemos sempre preservar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus está contemplando tudo. Deus está conosco. Deus está nos ajudando. Amém? Tópico 4. Um chamado que nos move. Ainda que Samuel, bem jovem, o seu testemunho honrando e dedicando-se ao serviço divino, até mesmo anciãos, assim como o próprio sacerdote Eli, reconhecia nesse jovem a voz do próprio Altíssimo. Então, ele reconhecia que Deus falava com Samuel, que Samuel era um vaso escolhido de Deus. Então, Samuel se tornou um dos maiores líderes do povo de Israel que já teve. Então, toda a sua vida, ele foi consagrado ao Senhor, dedicando ao Senhor. E a gente vê também que ele foi muito relevante ali no Antigo Testamento. Um dos profetas maiores ali no Antigo Testamento. No tempo ali, desde Moisés até os tempos antigos, a gente reconhece Samuel como um grande profeta do Senhor. E a sua influência atravessou tempos, que até em Hebreus fala sobre os heróis da fé, e cita também Samuel. A lei da semeadura, 4.1. Seja qual for o complexo que te faça sentir inadequado, saiba que o Senhor pode e quer usar a sua vida, não apenas quando você ficar mais velho, como eu já falei anteriormente. Não basta olharmos para as conquistas do adulto Samuel, mas contanto que ele conquistou quando era adulto, sim, mas a gente viu que foi plantando desde o início, desde quando ele era criança, que foi ali seguindo, obedecendo ao Senhor, até que mais tarde ele conseguiu colher tudo aquilo que ele plantou. Então, é insensato achar que o Senhor só usa quando tivermos uma determinada idade. Então, Deus quer te usar uma condição específica ou formação de capacidade extraordinária. Não. Deus honra
no futuro o valor que damos a Ele no presente. Então, valorize a Deus agora, no presente, que Deus quer te honrar. E você vai ver Deus te honrando no futuro, porque no futuro você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. Ok? Então, a vida de Samuel é uma vida de exemplo que a gente vê desde quando ele é criança, mesmo ele vivendo com pessoas que não queriam adorar e servir ao Senhor, mas ele sabia o que queria e não deixava que aquelas pessoas o influenciassem, mas que sim, ele seguisse firme no propósito que ele tinha, que era um servo consagrado ao Senhor. Que você possa ser assim. Não deixe que a contaminação dos seus amigos, dos seus colegas na escola, onde quer que for, lhe tire da presença de Deus e você viva o Icabô, longe da glória de Deus. Não. Mas que você viva o Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, mesmo em situações desfavoráveis, mesmo em situações difíceis, mas que você possa tirar um aproveitamento, mesmo no deserto, mesmo com todos lhe caluniando, mas que você possa tirar um exemplo que Deus vai estar sempre contigo nessas horas. Mesmo que você não consiga entender, mas que você possa confiar. Espera em Deus, que Deus, segundo a tua graça e misericórdia, vai se levantar ao seu favor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.